Vamos, gente, vamos embora com o podcast de hoje. Olha a fera aí, hein? Olha o homem, a fera, o mister, professor Luiz Castro. Vamos ouvir mais uma vez, hein? Mais uma vez no nosso podcast. O professor, o técnico Luiz Castro, Botafogo, uma grande vitória para cima do Fluminense, clássico carioca. Botafogo abre mais uma vez uma vantagem na liderança. Também teve uma ajudinha do Palmeiras, que empatou com o Santos. Então, líder isolado da competição. Momento muito bacana. O Luiz Castro um pouco mais calmo nessa coletiva, né? Ele estava meio pistola nas anteriores. Bem calmo, bem tranquilo. Vamos ouvir palavras do professor. O Luiz Castro é um dos técnicos que eu mais gosto de ouvir aqui. Você pode procurar aí na nossa lista de podcasts. Tem muita imagem do Luiz Castro, porque, cara, assim, primeiro que ele faz reflexões muito bacanas, não só em relação ao Botafogo, mas ao futebol também. E ele fala muito da parte tática, né? Que é algo que às vezes é muito pobre em várias coletivas. A gente, obviamente, entende contextos e cenários. Às vezes você vive uma situação difícil e cara, você tenta pular, partir por um outro caminho, sabe? Às vezes você tá vivendo um momento difícil, tá num momento de crise, como é o Luxemburgo, por exemplo, você parte para um lado mais da brincadeira, para um lado folclórico, meio que para desviar o foco, né? O que eu acho que também é normal, faz parte, mas eu pessoalmente eu gosto de todo o folclore, gosto da brincadeira, gosto da provocação. Eu acho que tudo isso faz parte, mas eu gosto muito de ouvir a parte tática e por isso o Luiz Castro é um dos técnicos, meus técnicos favoritos, assim, de ouvir. Então, e até para deixar uma moral, mais uma vitória, né? O Botafogo que vinha de duas derrotas consecutivas, agora uma grande vitória e tá num momento muito bacana, um momento muito legal. Segue na liderança, pontos importantes aí para essa campanha do Botafogo ao longo dessa temporada. Tá, vamos para a agenda de jogos. A gente teve muitos jogos, a rodada quente, né, do Campeonato Brasileiro. Hoje eu não vou passar por notícias esportivas, não. Eu vou focar na coletiva de Luiz Castro, tentar, né, encurtar o nosso podcast o máximo possível. Vamos tentar. Né? Não sei se vai rolar, mas vamos tentar. É sempre assim, a gente sempre tenta, né? A intenção é a que vale. Enfim, Bahia e Goiás, o jogo foi 1-1, Botafogo e Fluminense, é esse que a gente vai ouvir, a coletiva de Luiz Castro. Eu até queria ouvir a do Diniz também, mas o áudio tá horrível. O áudio da coletiva do Diniz tá uma loucura, assim. Tá muito ruim. O microfone fica alto, fica baixo, fica abafado, enfim. Não é, obviamente, culpa do clube, eu sempre falo isso, né? Às vezes você tem torcedor que fica brabo, ó, que não sei o que, clube. Cara, às vezes é com o tempo que se tem, até o Fernando Diniz fala muito, é muito breve assim o discurso, né? Então, cara, correria de você ter que, pô, monta a sala de coletiva, vai para captar o áudio também, por aí vai, toda a estrutura. É óbvio que você fica, pô, mas podia oferecer uma estrutura? Obviamente que sim, mas às vezes depende muito, por exemplo, do próprio Fluminense, já levar tudo pronto, tal. E assim, às vezes é muito na correria, até por uma derrota dessa, às vezes também você não quer nem falar, né? Então é melhor. Opa! Aqui a tabela, né? Vamos ficar aqui na tabela. Vamos ficar aqui na tabela, então. Na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu estava na agenda de jogos do dia. Vamos ficar na tabela do Campeonato Brasileiro, porque a gente fala dos resultados e já olha para a tabela também, tá? Deixando os créditos aqui, que eu já esqueci, mas antes tarde do que nunca, Globoesporte.com, tá? É onde a gente vai olhar aqui para a tabela, onde a gente viu a agenda dos jogos do dia, né? Onde a gente vai olhar para a tabela também, olhar para os jogos e para a posição de tabela. São Paulo 4-2 para cima do Vasco da Gama. O resultado ele não reflete o que foi o jogo. É importante a gente destacar isso. Não foi um jogo fácil para o São Paulo, tá? Foi um jogo difícil, né? Se não foi um jogo fácil para o São Paulo, você imagina para o Vasco. Não foi um jogo fácil para o Vasco também. Duas equipes competitivas. O Vasco tinha uma clara vantagem de ter uma semana livre de preparação. Estava se preparando justamente para esse duelo, para esse embate, né? Assim, curioso que o Vasco chegou a empatar em 2-2 e aí no final do jogo tomou dois gols, né? É uma loucura, assim. O Barbieri até fala que o time tá na mesma pegada, assim, de é um time que falta, eu não digo pontaria, falta concluir melhor as jogadas e precisa ser mais sólido defensivamente. Concordo com o Barbieri. Eu acho que o time do Vasco ele não joga mal, mas é um time que cede muito espaço aos adversários e que na hora de matar o jogo é uma equipe que falha, que peca, né? Ou seja,
Se você tem dificuldade para pôr a bola na rede, o que é normal de todas as equipes do Campeonato Brasileiro, talvez a exceção de Flamengo, se ficar num bom momento, tem centroavantes absurdos do Flamengo, mas também Pedro tá machucado, Gabigol tá em uma fase, então tá numa draga também, neste momento, mas tudo pode mudar, claro. Tirando talvez o Flamengo, que tem centroavantes de ofício, de exímia qualidade, qualquer outra equipe do Campeonato Brasileiro vai sofrer para marcar gols. Né? Então, assim, se o Vasco tem um problema de concluir a gols, concluir o que se cria em gols, eu acho que o Barbieri ele tem um problema de que ele não está melhorando seu trabalho assim, no quesito defensivo. Se ele sabe que tem um problema no ataque, ele sabe e ele chega a essa conclusão, né? Ele fala sobre isso. Sabe que tem um problema defensivo, mais um jogo em que o Vasco é vazado muitas vezes e nesse jogo 4 gols. Cara, assim, é uma coisa que eu sempre falei várias e várias vezes ao longo de vários trabalhos do Fernando Diniz. Eu acho que você pensar o jogo ofensivo, não há demérito nisso. Assim, a forma como pensa o Diniz, ele tenta encurtar os espaços, ele tenta ter a posse de bola, e o Diniz não é aquele treinador que tenta ter a posse de bola inerte. Ele tenta ter a posse de bola, encurtar as distâncias, para quê? Para que você vai evoluindo, você vai avançando no campo adversário e nesse toque de bola refinado, nessa criação de jogadas, você fica mais perto do gol e mais perto da vitória. A ideia do Diniz é fenomenal, mas ao longo de toda a carreira dele, eu fui falando. Ao longo de toda a carreira, até o Fluminense, né? Toda a carreira não, vai, quando ele começou a ganhar projeção, vamos ser honestos. Sempre falei, cara, eu gosto muito do Diniz, mas ele tem um problema de que, assim, não há demérito em você, pô, vamos parar. Assim, o que eu gosto de fazer, eu sei fazer. Os jogadores sabem o que tem que fazer. Agora, vamos parar, dar um passo atrás e corrigir, estancar uma sangria, porque o Fluminense perdeu de 1-0 do Botafogo, ok, mas foi um gol apenas, né? Foi um gol apenas tomado. Então, assim, o Fluminense também está muito bem defensivamente. É uma coisa que o Diniz melhorou muito. E eu acho que essa é a reflexão que o Barbieri tem que fazer nesse ponto. Ele já teve, cara, um time mega vazado no Bragantino ano passado. Era uma loucura. E, obviamente tiveram vários problemas. Eu acho que teve muito questão também de jogador acomodado, ficou vislumbrado, estruturas fenomenal, pagamento em dia, interior, longe da imprensa, longe da grande mídia. Então, alguns jovens costumam aprontar um pouco mais que outros, né? Também essa ideia do próprio Bragantino de contratar jogadores mais jovens, de potencial de mercado, isso é legal, mas tem um outro lado de que às vezes o cara se vislumbra, cai na gandaia, são muitas tentações. Eu acho que tudo isso fez parte da vida do Barbieri no passado, mas um time muito vazado, cara. Um time muito vazado. Então, assim, que é um treinador que ofensivamente ele é promissor. Eu acho que ele é promissor ainda. Ele é. Só que defensivamente você precisa dar um passo atrás. Você precisa corrigir algumas coisas. E o que a gente vê no Vasco hoje é claramente um time que peca na finalização, que é normal para todas as equipes do Campeonato Brasileiro, ainda marcou 2 gols, e é uma equipe que toma muitos gols. É uma equipe muito vazada. O saldo, a tendência, é você ter mais resultados negativos do que positivos. Se você toma muitos gols, se você permite ao adversário, e você sabe que vai ser difícil marcar tantos gols, por mais que você crie, então fica complicado, né? Fica complicado. Mais uma derrota, sim, uma derrota cachapante. Repito, o placar não reflete o jogo, mas o placar é o resultado. Esse é o resultado final. No final da temporada, na hora de contar saldo de gols, esse resultado vai pesar, cara. Esse é um resultado que vai pesar. Pô, marcou 2 gols, tudo bem, mas terminou com um saldo de menos, mas tomou 4. Então, assim, saldo de gols de -2. E aí, na hora de fazer conta no final do campeonato, fica uma situação incômoda. Uma situação bastante incômoda. Red Bull venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Um Atlético que, cara, poupou o elenco todinho, né? Já fica evidente o Furacão com esse jogo contra o Bragantino. O Paulo Turra deixou muito claro que a prioridade do Furacão é as Copas, né? É as Copas. Mais uma vez, mais uma temporada. É meio aquilo que a gente já previa. A gente já imaginava que o Atlético fosse focar nas Copas, até porque chegou numa final de Libertadores no ano passado, e a gente sabe, não é segredo para ninguém, que o sonho do torcedor e do próprio Atlético como entidade, né,
como agremiação é a conquista da Libertadores, vem fazendo uma campanha muito boa. Então acho que a prioridade é essa. Esse jogo contra o Bragantino deixou muito claro que essa é a prioridade. Então acho que nada fora da curva, né? Nada fora dos trilhos aqui em relação ao Atlético Paranaense. Para o Bragantino, uma boa vitória, né? Para sair daquela sequência incômoda de empates, uma boa vitória para pontuar e seguir bem na tabela, tá? Coritiba e Atlético Mineiro perdeu por 2-1 o Coritiba, inclusive o técnico do Coritiba soltou os cachorros, né? Diz que criticou a torcida, criticou muito, né? A torcida, de que tem que apoiar, né? Tem que apoiar a favor, não contra, né? Eu concordo em partes. O torcedor é um reflexo, obviamente, cara, daquilo que ele vê dentro de campo. Assim, é complicado. Eu sempre falo assim, é difícil para o torcedor. O torcedor é muito passional, né? Eu sempre falo isso. O torcedor é muito passional. Ele vai criticar e ele vai ser um reflexo daquilo que ele está vendo dentro de campo, da equipe dentro de campo. O Coritiba é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. Só que eu entendo o lado também do Zago, né, do treinador do Coritiba, de que, cara, assim, quando você deixar para apoiar incondicionalmente nas 10 últimas rodadas, aí é tarde. Isso é o que costuma acontecer. Isso é o que costuma acontecer com as equipes que são rebaixadas, né? Essas grandes camisas que são rebaixadas. Eles ficam. O torcedor vai pegando no pé a temporada inteira. Chega no meio de ano, cobra reforços, não vem reforços. Os que vêm já caem na roda, viram alvos da torcida. Aí quando falta aquelas 10 últimas rodadas, que aí já fica muito difícil de salvar, e o torcedor vai, comparece, apoia incondicionalmente, né? Não pega no pé de ninguém. Aí é tarde, cara. Aí é tarde. Nesse ponto eu concordo. É um alerta que eu fiz em relação à torcida do Corinthians. Sim, a cobrança, obviamente, ela tem que acontecer e ela é um reflexo daquilo que o torcedor vê dentro de campo, mas esse é o, se tem o momento de apoiar incondicionalmente é agora. Tá no começo da temporada. Pô, é horrível, é feio o futebol, caraca, não sou obrigado, não tenho sangue de barata, tem tudo isso. Mas se tem um momento em que a torcida tem que apoiar incondicionalmente é agora, porque dá tempo, né? Dá tempo de se recuperar. E o América, por exemplo, mostra isso. Venceu o Fortaleza por 2-1, belo resultado. O América estava na lanterna, né? E assim, não apresentava um futebol para estar na lanterna do campeonato. Não apresentava. Assim, então, fica aquela coisa assim: dá para fazer mais. O Curitiba é diferente. O Curitiba vai por um outro caminho. O futebol, ele realmente é muito questionável. O América não, mas assim, a partir do momento em que o torcedor cobra, assim, mas a partir do momento em que de repente o torcedor tem o entendimento de que, pô, o resultado é muito ruim, mas o time pratica um futebol que não condiz com a realidade, isso te dá um respaldo, te dá um respiro, né? Te dá um pouco de, cara, de confiança, talvez, não sei. Assim, é complicado, é um balanço delicado, porque o Fortaleza ano passado, por exemplo, o torcedor ficou maluco com o Vojvoda. E a diretoria bancou. E do América também, eu achei que, cara, o Mancini ia cair. Só que a diretoria bancou. Não, cara, assim, o que se vê de resultado não é o que se vê dentro de campo. Uma hora a coisa vai virar. E você vê, né? Um resultado diferente com o time reserva na Copa do Brasil, isso já dá uma guinada de ânimo. Isso já muda cara, assim, já muda totalmente o ponto de vista, o contexto, os níveis competitivos. O nível competitivo não, porque o América, para mim, ele era competitivo, mas os níveis de confiança, né? Aquele fator mental, ele pesa muito. Então, assim, se tem uma hora, assim, torcedor do Curitiba, não só do Curitiba, mas por exemplo, do Corinthians também, dos times que estão na zona de rebaixamento, se tem uma hora de apoiar, é agora. É nesse momento. Esse é o momento que pesa. Então, assim, o resultado, às vezes, assim, tem gente que é resultadista. A grande maioria das pessoas são resultadistas, né? E só que, assim, é complicado. Eu tenho esse entendimento. Pô, é um balanço delicado. Pô, não vou entrar nesse mérito. Vamos finalizar aqui, que eu falei que queria gravar o podcast mais curto, né? Mas assim, vocês entenderam a ideia, né? Já falei várias vezes sobre isso aqui no podcast. Santos e Palmeiras 0-0. O Palmeiras mantém a invencibilidade para cima do Santos, né? Um bate recente. O Palmeiras eu acho que estava brigando para
chegar à nona vitória, alguma coisa assim, para cima do Santos, né? Sim, uma freguesia absurda e se mantém, né? A invencibilidade do Palmeiras. O jogo foi competido, acho que no primeiro tempo um pouco mais competitivo, segundo tempo já menos, né? O Odair até falou em coletiva da melhoria do Santos, né? Dos níveis competitivos do Santos, eu concordo com ele. Me alegro, me alegro que a gestão, a diretoria do Santos tenha mantido o Odair. Eu sempre falei aqui, não é oportunismo. Para quem acompanha a gente, eu sempre falo, cara, eu acho que o Odair tem que ficar. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. E ele é um bom treinador. E a gente vê isso. O Odair faz o que pode com o time que tem. E era um time muito vazado no Campeonato Paulista, que sempre saía atrás, né? Em vários jogos. E hoje o Santos é uma das melhores defesas do campeonato. Então você vê, quando você dá tempo de trabalho, óbvio que quando o Santos voltou daquela mini pré-temporada, ficou uma decepção muito grande. Né? Não dá para negar que houve uma decepção. E eu até falei que, cara, a decepção, porque o Odair teve. Dá uma frustração, um certo grau de decepção, porque o Odair teve tempo de trabalhar. E com o tempo as coisas começam a acontecer, os resultados começam a vir. Isso é natural, à medida que um trabalho vai se consolidando. E no Santos você via a consolidação de um trabalho, às vezes atuações questionáveis, mas você via assim, a consolidação do trabalho. É, é, você fala, cara, assim, eu acho que tem que manter, sabe? E vai da convicção da diretoria. Diferente, por exemplo, do Corinthians e do Internacional, que vão jogar no domingo, né? No Internacional você não vê a consolidação de trabalho, na verdade você vê a degradação de um trabalho, e no Corinthians você vê um trabalho estagnado. E se fosse um trabalho bom estagnado, beleza, mas é um trabalho ruim estagnado. Então é complicado. É muito complicado. Enfim, situação de tabela, né? O Botafogo chega a 18 pontos, o Palmeiras também já jogou, então não chega. Tem 3 pontos de vantagem o Botafogo, tá num momento bom. A gente vai ouvir o professor depois. Palmeiras que não teve o Abel, né? Foi suspenso no jogo anterior. Fluminense segue na terceira colocação. O Galo chega aos mesmos 13 pontos, agora é o quarto. O Cruzeiro vai jogar. O Cruzeiro vai pegar o Cuiabá. Acabei de falar Curitiba. Vai pegar o Cuiabá, tem uma bela, mas uma bela oportunidade de chegar aqui, hein? Chegar aos 15 pontos, mesmo 15 pontos do Palmeiras. Que coisa, hein? Que bela situação que se conta o Cruzeiro. Mas essa é a típica partida traiçoeira, hein? Essa é uma típica partida traiçoeira. Tomar cuidado. Porque às vezes você fala, é muito fácil, aí você pega um adversário que te surpreende, né? O Atlético já jogou, sexto colocado, 12 pontos, você fala, 12º. São Paulo aqui chega à sétima colocação, o Santos o oitavo, Fortaleza que perdeu, nono, Bragantino chega à décima colocação, Flamengo vai jogar, o Grêmio vai jogar, o Bahia empatou, né? O Internacional vai jogar também. Há quem diga que esse é o último jogo do Mano Menezes. Pode ser o último jogo do Mano Menezes, independentemente do resultado, a menos que o Inter consiga uma goleada histórica na Arena do Grêmio. Eu acho que eu não vejo uma outra situação da permanência do Mano, né? Inclusive, há uma boataria aí na imprensa esportiva de que o Inter estaria atrás do Rogério Ceni com essa sondagem em relação ao Rogério Ceni, o Inter obviamente abriria a mão do Mano Menezes e o Mano Menezes iria para o Corinthians, né? Há essa boataria aí nos bastidores esportivos. O que eu não duvido, tá? Para o Mano Menezes seria muito bom, porque o ambiente no Inter é horrível. E eu acho que no Corinthians ele faria um trabalho muito melhor do que o Luxemburgo vem fazendo até agora. E pelo menos ele estancaria uma sangria, né? Do Corinthians parar de perder. Porque o Vanderlei montou o último jogo, montou um time retranqueiro que, cara, não sabe nem se defender. Você coloca os 11 jogadores no seu campo de defesa e o time não sabe defender. O Mano Menezes, se for para fazer isso, pelo menos ele segura a bronca, né? Ele monta um time competitivo defensivamente, pelo menos, né? Vamos ver, cara. Vamos ver se esse movimento acontece. Eu acho que ir para o Rogério e para o Internacional acho que seria muito bom. É um momento de crise, mas está em começo de temporada. Eu acho que começo de temporada, sim, né? De sétima rodada, a gente está em maio já. Mas eu acho que é um bom momento ainda para o Rogério e para o Internacional. Acho que seria muito bacana ele ter essa oportunidade. Vamos ver se ele tem esse entendimento, se é o momento, né? Também, se ele não quer dar um descanso. Vamos ver como é que vai ser o futuro, tá? Enfim, gente, os jogos de domingo, Flamengo e Corinthians, o clássico dos milhões, né? Dos milhões, as torcidas
das maiores torcidas do Brasil. Grêmio Internacional na Arena do Grêmio. E na segunda-feira aí para finalizar a rodada Cruzeiro Cuiabá. A chance do Cruzeiro aí encostar no Palmeiras, hein? Chegar numa vice-liderança aí, quem sabe, hein? E o Cuiabá brigando aqui contra o rebaixamento, tá? Brigando para sair. Então, pro Corinthians, de repente, vencer o Flamengo pode ser um resultado importante. Sai da zona do rebaixamento, empurraria o Vasco. Né? O Cuiabá também, se vence o Cruzeiro, empurra o Vasco. Então, você vê a situação do Vasco. Por isso que eu falei bastante do Barbieri, né? Dá um passo atrás, de repente, né? Nas suas convicções. Porque o time é competitivo, mas defensivamente tá um terror ultimamente. Cara. Olha os últimos resultados aqui. Derrota, empate, empate, derrota, derrota. Então, assim, chega uma hora que é melhor ser pragmático, como começou o Dorival Júnior, e você vai arrumando aos poucos o ataque, o meio-campo, do que você tentar começar pelo ataque e mudar para a defesa. E aparentemente, defensivamente, não é um trabalho consolidado. Tá longe de ter um trabalho consolidado, né? É isso, vamos embora. Vamos para a coletiva do Luiz Castro. Então aqui Botafogo TV, canal do Botafogo no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal primeiramente. Esse é o convite que eu sempre faço, não só para a TV do Botafogo, mas para todas as TVs, de todos os clubes, de todas as camisas. Você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, entra lá, curte o vídeo se você gostar da coletiva. Vamos embora com as palavras o professor Luiz Castro, hoje muito mais calmo. Parabéns pela vitória. Vou te pedir uma análise da partida, porque, de alguma maneira, os clássicos e, às vezes, a forma como se vence os clássicos acaba inserindo, de alguma maneira, o clube, os jogadores, o treinador, todos na memória do futebol, né? E hoje foi uma partida que, ao meu ver, o Botafogo já fez, nesse mais de um ano, sob o seu comando, boas partidas, grandes partidas, mas hoje, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do jogo, do domínio, do controle, foi uma grande partida para o Botafogo. Então eu queria uma análise da preparação para essa partida e o que o senhor viu do jogo de hoje. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras e dizer que nós tornámos mais acessível o que é extremamente complexo. Porque jogar contra o Fluminense do Diniz é uma obra forte que nós temos de desenvolver e construir ao longo do jogo. Porque o Fluminense tem a cara do Diniz, um grande treinador, e tem revelado ao longo de toda esta estadia do Diniz no Fluminense uma eficácia muito grande em termos daquilo que é o jogar e os resultados conseguidos. Há pouco tempo, penso que ganhou 6, não foi? Na Libertadores. Mas hoje os meus jogadores foram extremamente competentes, foram jogadores que, como é normal deles, e não é só quando ganham, é como é normal nos jogadores do Botafogo, entregaram-se por completo à causa, entregaram-se por completo ao jogo. Aquilo que estava delineado estrategicamente para o jogo cumpriram muito bem. Conseguimos fazer exatamente no momento defensivo aquilo que nós planeámos e nunca nos desequilibrarmos, apesar de pressionarmos muito alto, nunca nos desequilibrarmos ao longo do jogo. Mantivemos sempre um equilíbrio muito, muito bom defensivo, que nos permitiu ganhar bolas altas e bolas na zona intermédia. Nunca baixámos o nosso bloco e quando o fizemos com rigor. Os clássicos ficam sempre na história dos clubes, mas aquilo que menos me interessa falar primeiro é de algo que nos possa elevar de tal forma e que nos tire os pés do chão. Isso eu não vou falar nunca. Eu acho que a maratona é tão grande, as dificuldades são tão grandes,
e nós vimos de dois jogos de grande dificuldade em que perdemos, e hoje encontramos mais um de grande dificuldade que ganhámos, e vamos encontrar outro na quinta-feira de grande dificuldade no Peru. Depois chegamos um dia antes do jogo com a América, que chegamos, porque não vamos viajar em voo fretado, e isso é muito complicado para nós. Portanto, tudo isso nos cria um monte de dificuldades que nós temos de ultrapassar com a inteligência dos jogadores, com o caráter dos jogadores e com o espírito de família que nos caracteriza. Legal, o começo é muito legal o que ele fala, né, o Luiz Castro. A gente tornou acessível, que era complexo, né? Como é que era o termo que ele usou? Eu não vou voltar agora, né? Porque a resposta dele é muito longa, mas ele falou alguma coisa assim, a gente tornou... Peraí, eu acho que tem uma chamada aqui no site do GE. Tornamos o complexo acessível, né? Aqui, ó, as palavras do Luiz Castro. Cara, impressionante, né? Por isso que eu falo que eu gosto bastante do Luiz Castro, né? Das coisas que ele fala, ele faz uma leitura do jogo, de que o time sempre competiu, né? Ao longo dessa partida contra o Fluminense. O Fluminense do Diniz, que ele exalta o trabalho do Diniz, é um time, cara, assim, que joga um futebol já de longa data, né? Um time que tá jogando junto, vem um futebol que vem agradando muita gente. É bem verdade que os últimos jogos do Fluminense já foram jogos com resultados não tão bons e atuações também questionáveis. Eu vou falar um pouco disso depois da coletiva, quando a gente voltar para a tabela, né? Mas assim, é legal, assim, o momento que vive o Botafogo. Assim, até pela forma como o Luiz Castro descreve o comportamento da equipe, a aplicação tática, né? Ele gosta de falar de jogadores taticamente aplicados intelectualmente, né? Algo, é mais ou menos isso que ele gosta de falar. É impressionante, assim, a crescente do Botafogo em relação aos comportamentos táticos, né? Aos níveis competitivos, porque é uma coisa que o Abel sempre fala. E o Abel, ele já não é de hoje que ele vem elogiando o que fala o Luiz Castro. E me parece que os dois treinadores hoje, esses dois portugueses, eles vêm numa mesma pegada, assim, do discurso, né? É muito parecido, algumas coisas que eles falam em relação à defesa do futebol, do gramado, do relvado, como eles gostam de falar, né? E do comportamento da equipe dentro de campo, da forma como eles elogiam os jogadores, da forma como os jogadores se entregam dentro do jogo, taticamente. Óbvio que existe uma diferença muito grande ainda, né? É muito grande a diferença ainda do que é o Palmeiras e do que é o Botafogo, mas eu digo, existem similaridades, né? Existem similaridades. O Botafogo ainda é um trabalho em consolidação, o Palmeiras já é um trabalho estabelecido, que segue em constante evolução, né? É uma coisa que o Abel sempre fala, que segue em constante evolução. Então, acho que vai muito assim, o clássico ele mexe, né? O clássico ele tem esse poder de mexer, porque se a gente olhar pro Botafogo nas últimas partidas, teve a derrota pro Goiás, teve a derrota de virada pro Atlético Paranaense, onde o próprio Luiz Castro falou que a equipe defensivamente, né, deu mole, né? Se é que a gente pode resumir dessa forma, mas jogar contra o Fluminense é aquela questão que isso te traz uma motivação, um nível de mobilização diferente. Então acho que agora o grande, assim, o grande trabalho assim, que o Luiz Castro vai ter que fazer, não só ele, mas tantos outros treinadores, não só balancear o aspecto de poupar e fazer a gestão do elenco, mas também desse poder de mobilização, que é uma coisa que o Abel, ele é o staff, não o Abel, mas a equipe, o staff do Abel assim, são os melhores do Brasil e da América do Sul, disparadamente, assim, o que esses caras conseguem fazer de um trabalho mental de mobilização para um jogo importante é incrível, cara, assim, é sensacional. Então, eu acho que o Botafogo tá vivendo um bom momento, acho que eu sempre falo aqui, tem que aproveitar isso, né, porque diante de duas derrotas recentes, parecia sinalizar, e o torcedor até mais pessimista já ficava naquela de, pô, caraca, né? Passou, né? Passou, e a verdade é que não. É um trabalho que foram duas derrotas, óbvio que foram, mas assim, não é porque duas derrotas aconteceram que o trabalho vai pro lixo. É uma coisa que o Luiz Castro fala coletiva após coletiva.
de que o time segue trabalhando, de que assim, ele elogia muito o comportamento do elenco, a entrega do elenco. Então, assim, é 2 derrotas, mas no entendimento fica claro que não há impacto psicológico, porque no entendimento o trabalho segue. Né? Os caras estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Obviamente que contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil sai vencendo por 2-0, toma uma virada. Existe uma falha, um problema muito sério, mas assim, foi uma partida esporádica, né? Se a gente pode dizer assim, a gente pode ver de repente um Botafogo com mais regularidade. É difícil prever isso, mas isso pode acontecer, né? Um pouco mais de regularidade. E regularidade eu não digo de seguir vencendo, mas de minimizar derrotas, por exemplo. Aí empata um próximo jogo, né? O problema é que o Botafogo é assim, é tudo ou é nada por enquanto, né? Ou vence ou perde, ou vence ou perde. A partir do momento que encontrar um equilíbrio, talvez sim o Botafogo, dependendo da situação e do contexto de tabela, pode ser sim um candidato. Mas ainda acho cedo. Mister, boa noite. No intervalo, o Rafael estava jogando bem no primeiro tempo. Isso foi substituído. Como? Não entendi, desculpa. O Rafael foi substituído no intervalo. Só para se foi uma questão física, lesão ou tática mesmo? Sim, por lesão. Falou do Rafael, né? Perguntou se foi lesão, foi lesão. Boa noite, Luiz. Parabéns, né, pela vitória, pela liderança. Eu queria saber, eu peguei o finalzinho da resposta dele, quando você falou da alternância do bloco médio com o bloco alto. Mas no primeiro tempo, essa alternância aconteceu. No segundo, você voltou pressionando bastante, e eu acho que isso foi fundamental. Quero saber se isso faz parte da sua estratégia, foi uma leitura naquele momento ali que você entendeu que deveria subir. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado. Nós abordámos o jogo nós sabíamos que tínhamos de ser muito rigorosos naquilo que era a abordagem ao jogo, do lado estratégico do jogo. E sabíamos que a dinâmica que os 11 jogadores iriam colocar em campo em termos defensivos, nenhum podia falhar nessa estratégia. Se um falhasse, nós não íamos ter sucesso. Porque se um falhasse, a ligação ia ser encontrada pelo Fluminense e saía para a frente, e a partir do momento que saía para a frente, saía de frente para o jogo, e nós a correr para trás e o Fluminense a correr para a frente. E o mais difícil das equipas é correrem para trás. Para a frente é o mais fácil, para trás é mais difícil, porque estamos a correr para a nossa baliza, o adversário tem a nossa baliza debaixo do olho e a coordenação perde-se. Portanto, tínhamos que logo no primeiro momento ser muito eficazes. O Fluminense encontrando esse caminho para a nossa baliza, tínhamos que recolher rapidamente e montar aquilo que estava pré-definido, tapando fundamentalmente o corredor central e o corredor onde estivesse bola, libertando o corredor do lado contrário. Falar é para mim fácil, executar os meus jogadores é extremamente difícil, extremamente complexo. Enaltece muito os jogadores que estiveram hoje a trabalhar e os outros que o apoiaram e todo o elenco. E como falo do apoio daqueles que estiveram de fora, aproveito para falar da torcida. Uma torcida que está muito colada à equipa, que está muito com a equipa, que mesmo nos momentos mais difíceis puxa a equipa para cima. Passamos ali quando passamos uma outra fase mais complexa, não deixa de nos apoiar, e isso tem sido fundamental para nós percebermos que os jogadores mesmo perceberem que mesmo falhando aqui individualmente aqui e ali, têm o apoio do treinador e têm o apoio da torcida e de todos quantos o envolvem. Isso é fundamental para nós, os jogadores sentirem que podem falhar, quando arriscam que podem falhar, que são apoiados. Acho que é decisivo para o bom campeonato que nós estamos a fazer. Aqui ele explica um pouco mais da estratégia de jogo, né? O comportamento da equipe, assim, a aplicação tática, né? Porque ele fala que se a gente falhasse nessa estratégia, a gente falhava no jogo. Porque daria ao Fluminense o espaço que o Fluminense precisava para ficar confortável na partida, né? E ele cita a estratégia desse balanço, né? De você fazer uma marcação mais alta, ou quando o Fluminense avança, todo mundo tem que recuar e fazer o que ele falou, fazer o que estava pré-estabelecido, né? A recomposição veloz e rápida. É difícil, assim, você vê que foi um balanço que, como ele diz, cara, se você só correr para trás é complicado, porque você dá ao adversário todo o campo à sua frente para você olhar, para você encontrar os espaços, então isso dificulta. Então mostra a aplicação tática da equipe, né? Ele parabeniza os jogadores, eu acho que tem que ser parabenizado mesmo, parabeniza a torcida, que fala que sempre apoiou.
não é bem assim, né? O Luiz Castro ele sempre dá uma moral para a torcida, e eu acho que tem que dar uma moral para a torcida mesmo, mas nos momentos mais delicados, inclusive ali na Taça Rio, mesmo o Botafogo vencendo, muito criticado, torcida pegando muito no pé, chamando o Luiz Castro de burro, pedindo a saída dele. Então não é bem assim, né? A torcida não apoiou sempre nos momentos mais difíceis, não. Vem apoiando, vem fazendo o seu papel, acho muito legal, tem que continuar, tem que seguir nessa tocada. E, cara, esse casamento é sempre muito bom. Com resultado, a coisa sempre flui, é sempre muito melhor, sempre ajuda o ambiente, né? Então, tudo isso contribui para o bom momento do Botafogo. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória. Você comentou agora há pouco que a saída do Rafael foi por lesão, mas eu senti na minha visão que a entrada do Di Plácido deu mais opção para o Botafogo pelo lado direito. O Botafogo construiu muitas jogadas por esse setor. Gostaria de saber se isso foi um pedido específico seu ou foi uma circunstância de jogo. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre a arbitragem, que no fim do primeiro tempo a torcida do Botafogo estava bem paciente com a arbitragem. No fim do jogo também, os jogadores do Fluminense também ficaram insatisfeitos, reclamando também no lance do gol. Gostaria de saber que você fizesse também uma análise do árbitro. O lance do gol foi ao VAR. Portanto, não tenho nada a comentar do lance do golo. Acho que a partir do momento que os lances vão ao VAR, pouco há a dizer. Se foi possível fora de jogo, se foi validado é porque não é fora de jogo. O Braulio é um bom árbitro, é um árbitro que se aguenta bem no jogo, é um árbitro que não cede a pressões, tanto assim que ao longo do jogo eu fiquei insatisfeito em umas situações, noutras ficou o Diniz, andamos um insatisfeito do outro, porque nós queremos sempre, eu vou falar para mim, eu quero sempre as coisas para mim, quero sempre as coisas para o meu lado. Portanto, quando talvez os meus olhos ao ver um jogo sejam normalmente mais tendenciosos para o meu lado, porque é a natureza humana. Eu quero ganhar, portanto eu não quero que apite sempre para mim, mas na dúvida quero que apite para mim, mas não é assim, ele tem que apitar em função da consciência dele, e apitou em função da consciência dele, eu confio nele, como confio em todos, confio muito na arbitragem. Sabendo que vão errar como eu erro e como os jogadores erram e como todos nós erramos, só que os erros deles muitas vezes são mais visíveis, mas desde que não haja premeditação está sempre tudo bem. Sobre o Di Plácido e o Rafa, os dois cumpriram o papel com a função com eficácia, um de uma forma, outro de outra, mas cumpriram exatamente aquilo que lhes foi pedido. Parabéns aos dois. É mais pegar aqui no ponto da arbitragem que ele fala a verdade, né? Acho que tava faltando um pouco desse discurso, porque assim, vou ficar de hipocrisia. Todo mundo quando a arbitragem toma decisões que o favorecem, ninguém fala, né? A arbitragem errou, fui favorecido. E o Luiz Castro manda real, cara, assim. É óbvio que eu sou humano. Eu sou tendenciado porque eu sou treinador do Botafogo. Então, se houver um lance duvidoso, eu prefiro que ele marque a meu favor. Né, cara, assim, é o que falta, né? Porque todo mundo se faz de vítima quando se sente prejudicado, mas ninguém manda real, né? Essa é real, cara. Essa é real, cara. Assim, os árbitros são seres humanos, eles vão errar, não estou defendendo a arbitragem, porque muitos erros pisões vêm acontecendo, mas esse ponto, eu acho que o Luiz Castro falou uma coisa que muitos outros deveriam falar, ter essa honestidade. Falar, cara, assim, a arbitragem, às vezes eu fiquei bravo, porque no meu entendimento houveram decisões que não foram para mim, assim como o Diniz cobrava com outras decisões, e tudo isso faz parte, né? Acho que falta um pouco disso, né? Só que ele falou, cara, eu confio muito na arbitragem, espera acontecer uma bizarrice contra o Botafogo, você vai ver só. Eu acho que não é bem assim. Ele tá tranquilo hoje. Mas em virtude do que a gente vem vendo, sucessivamente, repetidamente, alguns árbitros eles não são tão confiáveis assim. E até os mais confiáveis com certas ressalvas. Porque muito, assim, o que a gente está vendo é uma degradação. De verdade, assim, eu não falo isso com alegria. Tem gente que fala, critica, parece que fica feliz, né? Eu falo isso com muita tristeza, assim. O que a gente está vendo é a degradação da arbitragem brasileira, lamentavelmente. Né? Mas achei legal o que ele falou assim, em relação a marcar. Se for para marcar, tem que ser para mim, né? Eu sou treinador do Botafogo, óbvio, né? Isso falta, né? Isso falta. Todo mundo gosta de fazer de vítima, né? Boa noite, Luiz Castro, Mário da Silva, Rádio Web Total, Rádio Grande Rio. Luiz, à medida que o tempo vai passando, a gente fala em maratona a todo momento, maratona, a tendência é que o Botafogo tenha mais jogos importantes, decisivos. O brasileiro ainda está na 7ª rodada, mas ele vai caminhar. A Sul-Americana, o Botafogo provavelmente vai chegar no mata-mata também, assim como na Copa do Brasil está caminhando. Você vai tratar alguma competição com prioridade, Luiz Castro? Ou vai tentar a todo momento, quem tiver bem,
ir para o jogo, quando afunilar, quando chegar a todas essas 3 competições, talvez numa rota decisiva, as 3? Quem estiver bem, vai para o jogo. Quem estiver bem, vai para o jogo. Privilegiar competições num clube grande como o Botafogo não faz sentido. Clube grande, se nós queremos ser grandes, nós não podemos fazer que somos grandes. Nós somos ou não somos. Se somos grandes, temos de ter todo... Eu acho que há uma coisa decisiva no nosso caminho. Todos têm de perceber que somos grandes. E todos têm que se juntar a nós porque nós queremos ser grandes. Treinadores, jogadores, a torcida, todos nós queremos ser grandes. Então, temos de ser tratados como tal e temos de tratar o dia-a-dia como tal. Agora não posso dizer, não, eu vou privilegiar esta competição, aquela, não, quero seguir em todas. No dia que eu falhar uma competição, eu vou assumir o erro, não vou dizer aqui, não, esta eu não era importante para nós. Não. Clube grande, todas as competições são importantes e nós somos grandes. Assim, gostei do discurso do Luiz Castro, o problema é que é um discurso que às vezes vende uma certa ilusão pro torcedor. Vende, ele não tá prometendo nada. E ele vai falar isso na coletiva mais pra frente. Eu não prometo vitórias. Eu nunca prometi vitórias pra ninguém. Quanto mais títulos. Só que eu gostei desse discurso que ele fala assim: você vai priorizar alguma competição? Não. Se a gente é grande, se a gente quer ser grande, a gente tem que lidar com a situação, com o dia a dia, com as competições, sabendo que a gente é grande. E se a gente é grande, a gente não tem que priorizar uma ou outra. É tudo. É tudo. Não é assim, vamos ganhar tudo. Não, é competir. É competir. Qual que é o próximo jogo? O próximo jogo é Campeonato Brasileiro. Vamos jogar o Campeonato Brasileiro. Foi lá, venceu o Fluminense. O próximo jogo, vai ser Copa do Brasil. Acabou perdendo do Atlético Paranaense. Mas a preparação é o próximo jogo. Porque não existe... E saiu vencendo. A gente exaltou aqui, saiu vencendo. Porque não existe uma prioridade. Então, acho legal isso. Eu não acho que o Luiz Castro vende uma ilusão. O problema é que o torcedor, ao ouvir isso, o torcedor se vende uma ilusão. Esse é o problema. O Luiz Castro não tá fazendo promessa e não tá vendendo ilusão nenhuma. Inclusive, ele até fala que eu não prometo vitória, não vou ficar vendendo ilusão. Mas eu gostei desse discurso que ele falou, né? O torcedor, o convite que eu faço é ouça com cuidado, né? Ouça, preste atenção no que ele falou. Ele não tá prometendo nada. Ele não está prometendo nada. O que ele tá falando... que senão já começa a euforia e tudo mais. Não, o que ele tá falando se a gente é grande, todo mundo tem que pensar grande. A gente, torcedor, comissão técnica, jogadores, né? Todo mundo tem que pensar grande. A gente tem que tratar nós mesmos como os grandes. E assim, a partir do momento que a gente assume que a nossa grandeza, a gente não pode olhar só para uma competição ou outra. A gente tem que olhar para todas com o mesmo olhar. Ganhar, aí depende muito da situação, dos adversários que você vai ter, do caminho que você vai percorrer, situações de jogo, como foi a virada do Atlético Paranaense. Vão ser situações, vão ser contextos, mas que o importante que ele ressaltou, acho que a coisa mais importante é que o Botafogo ele almeja competir em tudo. E eu acho que isso é o mais importante. O torcedor, obviamente, vai ficar irritado se não vier um título grande essa temporada, o que eu acho muito difícil que aconteça também. Mas, assim, eu acho que o mais importante é ser competitivo. Sempre competir. Sempre competir. Eu acho que esse é importante. E tá competindo. Até agora, talvez no Campeonato Carioca deixou a desejar, não competiu da forma como o torcedor e a gente esperava, né? Mas até agora, nessa virada de ânimo, assim, nessa virada da maré do Botafogo, a gente vem vendo o Botafogo com os níveis competitivos lá no alto, apresentando bom futebol, um futebol consistente, um time aplicado taticamente. E eu acho que esse é o ponto, assim, esse é o primeiro caminho para assim, porque o caminho é longo. Eu tava fazendo aqui uma comparação do Botafogo com o Palmeiras, que eu vejo dois treinadores com a mesma cara, os discursos semelhantes e aquilo que eles meio que preconizam pro jogo assim, pro comportamento dos jogadores dentro de campo, na mesma pegada, sabe? Discurso de família, de jogador, cara, assim, aplicado taticamente e tudo mais. Eu vejo duas equipes hoje, em virtude até dos treinadores, de uma filosofia de ideia, de grupo dos treinadores, seguindo uma trajetória semelhante. Só que o momento é muito distinto, cara. É muito distinto. Então, se a gente pegar assim, o Botafogo, com todo o respeito, o torcedor não me interprete mal, mas se a gente olha e fala, o Botafogo é a melhor equipe do Campeonato Brasileiro. Sim, é o líder de momento. Mas entenda que no longo prazo, o Palmeiras ele tá
Cara, a possibilidade do Palmeiras superar o Botafogo numa temporada de pontos corridos é muito grande. Porque o trabalho do Botafogo é um trabalho ainda em consolidação. O do Palmeiras já está consolidado. Com as mesmas, assim, a gente pode dizer assim, com as mesmas filosofias de gestão de grupo, mas ali tem um trabalho. Tem jogadores que estão jogando junto há mais tempo. Comissão técnica e jogadores estão juntos há mais tempo. Assimilaram a filosofia de futebol e de vida também do Abel Ferreira há muito mais tempo. Então, assim, existe uma discrepância, existe uma diferença muito grande. Mas o que eu acho legal é isso, é ter essa mentalidade. Assim, a partir do momento que você tem essa mentalidade e de você se propor a ser competitivo em tudo, eu acho que você está, pelo menos, encurtando o caminho para ficar mais próximo de vencer um grande título mais uma vez. É porque uma coisa assim, é só contratar. Só contratar por contratar é uma coisa, isso aqui não vai resolver um problema. O Corinthians contratou um monte de gente, um dos elencos mais caros do Brasil, e o futebol praticado está deixando muito a desejar. Só contratar não é a solução, é preciso ser competitivo. O São Paulo, por exemplo, a gente se fala, pô, o São Paulo, o elenco, a qualidade individual, tá, do elenco do São Paulo hoje, nessa temporada, pelo menos, é menor que a do ano passado. A gente falava sobre isso e eu vejo programas esportivos ainda falam sobre isso. Só que o São Paulo hoje é muito mais competitivo que ao longo do que fez essa temporada e a temporada passada inteira. Então, assim, você ser competitivo, isso já te dá pro torcedor, assim, se um título não vier, é óbvio que é uma frustração muito grande, mas o torcedor vendo isso dentro de campo, você muda, assim, cara, pô, pelo menos a gente vê um time competitivo. A gente vê um time que tá brigando, que tá lutando. Aí, existe uma diferença. Botafogo com Flamengo. Existe uma diferença muito grande, cara. Mas a partir do momento que o torcedor vê o empenho, a vontade, a entrega, a competitividade em níveis altíssimos, aí isso já te dá um motivo para, pô, perdeu, mas eu vou aplaudir. Né? Perdeu, mas eu vou aplaudir. É isso, gente. Eu vou finalizar a coletiva do Luiz Castro por hoje. Fazendo um convite a você para entrar lá na Botafogo TV, hein? Se inscreve no canal, curte o vídeo, assiste o resto da coletiva do Luiz Castro, que é bem bacana, né? Ele sempre fala muita coisa boa. Eu gosto muito de ouvir o treinador do Botafogo. Só voltando para a tabela, como eu antecipei de antemão, né? Flamengo, Corinthians, Grêmio, Internacional, os jogos de domingo. Disse que ia falar do Fluminense, né, cara? Se a sequência do Fluminense dos últimos jogos, tá? Não de resultados ruins, mas de uma queda assim, dos níveis da atuação do Fluminense, eu acho absolutamente normal. E eu até elogiei aqui o comportamento dentro de campo da equipe do Diniz, que mostra uma variação de repertório. Não é o repertório tático que o torcedor gosta de ver. O torcedor que se acostumou a ver o Fluminense ofensivo marcando muitos gols. Não é aquilo que o torcedor gosta de ver. Mas é numa temporada tão longa, onde você vai ter que fazer a gestão do seu elenco em virtude de cansaço, desgaste, não só físico, mas mental, jogadores suspensos, jogadores lesionados, é uma variação de repertório que eu acho muito válida, e eu acho que é isso que vai permitir o Fluminense dar continuidade no seu trabalho, de brigar até por título brasileiro, por que não? Porque assim, perde o Botafogo agora, normal, era um clássico. Mas tomou apenas um gol, que eu falei, o Fluminense vem tomando muito poucos gols. Tá? Então, assim, essa queda que a gente vê hoje, muita gente vai falar, pô, Diniz, é normal, né? O trabalho do Diniz, vai ter muita gente que vai, cara, assim, tentar minimizar o trabalho do Diniz, né? Tentar desqualificar o trabalho do Fernando Diniz. Eu vejo por um outro lado, e é um convite que eu faço ao torcedor do Fluminense, de que é uma oscilação normal. Oscilação normal. Toda equipe vai passar. Todos. O Fluminense está passando agora. O Botafogo ainda não chegou nesse. O Botafogo teve uma oscilação no começo do ano. Mas no meio de temporada vai ter de novo. Então todas as equipes vão passar por isso. A forma como você lidar com essa situação é que define qual o seu futuro na temporada. E o Fluminense, para mim, vem passando por isso muito bem. Muita gente vai desqualificar como já vem desqualificando pelas últimas atuações. Só que eu acho que time fechado, torcedor apoiando, eu acho que isso encurta o caminho para você superar essa fase e voltar às grandes atuações como vinha acontecendo. Porque assim,
é normal. Oscilação física, o cansaço, muita viagem, mentalmente, fisicamente o time pode estar bem, mas mentalmente isso vai desgastando, isso vai te minando. Eu sempre falo aqui, cara, você não tem tempo de descansar direito, você não tem lazer, você pouco tempo com a família. É algo que pega, pô. É algo que pega pra caramba. E o Fluminense, até por estarem. Se bem que é semelhante ao ano passado, mas vai ter sempre essa desconfiança dos antes, né? Mas eu acho que cabe ao Fluminense, a diretoria, a comissão técnica, os torcedores, estarem fechados e blindados, porque eu acho que essa fase passa tranquilamente. Só que pode levar mais ou menos tempo. E como você passa por isso, e por enquanto eu acho que o Fluminense está passando bem por essa fase, é o que vai vai te proporcionar resultados ou coisas melhores ao longo da temporada, tá? Então é isso, gente. Fecho por hoje. Tentei encurtar o podcast, não deu. A gente está chegando a quase 1 hora, então encerro por hoje. Declaro encerradas as atividades. Vamos acompanhar aqui 2 clássicos importantes. O clássico das maiores torcidas do Brasil, o Grenal, para muitos a maior rivalidade do Brasil, não sei, pode definir futuro de treinadores aqui, tá? O futuro do Internacional, se sai um Mano, ele vem para cá, o futuro do treinador do Corinthians. Vamos acompanhar os resultados, as repercussões e as movimentações também que pode acontecer, tá? Muito obrigado, encerro por hoje, ótimo domingo para você, um forte abraço e até amanhã, tchau.